Capítulo 6. Mr. Hindley regressou à casa para o funeral. E, para espanto de todos, vizinhança incluída, trouxe com ele uma esposa. Ninguém sabia ao certo quem ela era, nem de onde vinha. Rica não era de certo, nem devia vir de família distinta, caso contrário Mr. Hindley não teria ocultado do pai o seu casamento. Não era pessoa que perturbasse a tranquilidade da casa com o seu feitio. Assim que lá entrou pela primeira vez, ficou imediatamente apaixonada por todo e qualquer objeto que viu. O mesmo se passava com tudo que a rodeava, exceto, claro, os preparativos para o funeral e a presença dos amigos do defunto. Cheguei até a pensar que fosse um pouco pateta, tendo em conta o seu comportamento naquela ocasião. Correu para o quarto, e obrigou-me a ir com ela, embora eu tivesse de estar a vestir as crianças. E, depois, ficou sentada a tremer e a contorcer as mãos, fazendo sempre a mesma pergunta. Já se foram embora? Pôs-se em seguida a descrever de forma histérica o estado em que ficava quando via gente de luto, tremia e estremecia e acabou por cair num pranto. Quando lhe perguntei o que se passava, respondeu que não sabia, mas que tinha muito medo de morrer. Cá para mim, ela tinha tão poucas probabilidades de morrer como eu própria. Era bastante magra, mas muito nova e de aspecto saudável, com os olhos que reluziam como dois diamantes. Porém, recordo-me de que, quando subia as escadas a correr, ficava com a respiração muito alterada, e que bastava um ruído mais repentino para se descontrolar. Outras vezes, tinha uma tosse esquisita. Desconhecia, no entanto, qual a origem destes sintomas, e não me sentia muito inclinada a ter pena dela. Sabe, Mr. Lockwood, normalmente, não nos costumamos interessar muito por forasteiros, a não ser que sejam eles os primeiros a mostrar interesse por nós. O jovem Archer tinha mudado consideravelmente durante seus 3 anos de ausência. Emagrecera, estava pálido e falava e vestia-se de forma diferente. Assim, no preciso dia em que chegou, chamou-nos, a mim e ao Joseph, e disse que a partir daquele momento devíamos remeter-nos à cozinha e deixar os cuidados da casa à sua responsabilidade. Preocupado com o conforto da mulher, chegou mesmo a querer mandar atapetar e forrar a papel um dos quartos desocupados, para o transformar numa saleta. Mas ela tinha gostado tanto daquele chão todo branco, da enorme e acolhedora lareira, dos pratos de estanho, do louceiro e da casota do cão, e do desafogo desta sala onde costumavam passar o tempo, que ele acabou por mudar de ideias e achar desnecessária a tal saleta. Ela ficou também tão radiante por encontrar uma irmã na sua nova família que, no início, andava sempre à volta de Catherine com conversas tolas, paparicando-a, dando-lhe beijinhos e oferecendo-lhe imensos presentes. Estes exageros afetivos depressa desapareceram e começou a tornar-se rabugenta, ao mesmo tempo que Hindley se tornava cada vez mais tirânico. Bastava que ela deixasse fugir alguma crítica relativa a Eatif para fazer despertar em Hindley todo o seu velho ódio contra o rapaz. Começou por retirá-lo da sua companhia e alojou-o com os criados. Depois, privou-o das aulas com o cura, argumentando que ele devia trabalhar era no campo e obrigando-o a tarefas tão árduas como qualquer outro trabalhador da quinta. A princípio, Eatif aguentou relativamente bem esta despromoção, uma vez que Cathy continuava a ensinar-lhe as lições, trabalhando e brincando com ele na quinta. As 2 crianças tinham prometido crescer como selvagens, e como o jovem patrão descurava totalmente a sua educação, viviam livres da sua tutela. Nem sequer se preocupava em saber se iam à missa aos domingos, se não fossem as chamadas de atenção do Joseph e do cura para sua negligência, sempre que as crianças faltavam às suas obrigações. Só então se lembrava de açoitar Eatif e mandar Catherine para a cama sem jantar e sem ceia. Uma das brincadeiras preferidas dos garotos era escaparem-se para a charneca de manhãzinha, onde permaneciam durante todo o dia. E, no final, o castigo passou também a ser encarado como mais uma brincadeira. O cura bem podia obrigar Catherine a decorar todos os capítulos da Bíblia,
Joseph bem podia bater em Atif até lhe doer o braço. No fim, bastava juntarem-se de novo para voltarem a esquecer tudo, enquanto engendravam um novo plano de vingança. Quantas vezes chorei de desgosto ao ver como aquelas pobres almas cresciam de dia para dia cada vez mais irresponsáveis. Contudo, não me atrevi a fazer qualquer comentário, não fosse perder o pouco poder que ainda detinha sobre aqueles meninos tão mal amados. Certo domingo, ao entardecer, foram proibidos de entrar na sala, devido ao barulho que faziam, ou outra qualquer diabrura do gênero. Quando chegou a hora da ceia, fui à procura deles, mas não os consegui encontrar. Procuramos por toda a casa, bem como no pátio e nos estábulos. Nada. Por fim, Hindley, num acesso de cólera, ordenou-nos que trancássemos as portas e não os deixássemos entrar em casa naquela noite. Entretanto, os criados recolheram-se. Eu, no entanto, estava demasiado preocupada para me ir deitar e, por isso, sem me importar com a chuva, abri a janela e fiquei à escuta, decidida a desobedecer à proibição e deixá-los entrar. De repente, ouvi passos na estrada e vi uma luz tênue atravessar a cancela. Embrulhei-me no chale e corri para evitar que batessem à porta e acordassem Mr. Archer. Era Atif. Fiquei assustada ao vê-lo sozinho. Onde está Miss Catherine? Perguntei de chofre. Não lhe aconteceu nada, pois não? Está na granja dos tordos, respondeu. E eu também lá podia estar, se me tivessem convidado. Estás bem arranjado. Disse-lhe eu, parece que gostas de apanhar pancada. Que vos passou pela cabeça para irem para a granja dos tordos? Deixa-me só tirar estas roupas molhadas e já te conto tudo, Nelly respondeu. Pedi-lhe que tivesse cuidado para não acordar o patrão e, enquanto ele trocava de roupa e eu esperava para apagar a vela, prosseguiu. Eu e a Cathy fugimos pelo lavadouro e decidimos dar um passeio em liberdade. Como vimos luz lá para os lados da granja, apeteceu-nos ir ver com os nossos próprios olhos se os Linton também passavam o domingo à noite vagueando pelos cantos da casa, enquanto os pais comem e bebem à farta, cantando e rindo junto à lareira. Achas que sim, Nelly? Ou então a lerem sermões ou a serem catequizados por um criado doido ou ainda a serem obrigados a decorar uma lista de nomes bíblicos, caso não respondam corretamente? Acho que não. Respondi. São crianças bem comportadas que não merecem o mesmo tipo de tratamento que os meninos recebem pelos seus maus modos. Não me venhas com histórias, Nelly disse. Que disparate! Continuando, fizemos uma corrida desde o cimo do alto dos vendavais até ao parque da granja sem parar. A Catherine perdeu porque estava descalça. A propósito, amanhã tens de procurar os sapatos dela no lodaçal. Trepamos por uma abertura da sebe, subimos pelo carreiro as apalpadelas e sentamo-nos num pote, por baixo da janela da sala. Era daí que vinha a luz. Não tinham fechado as persianas e os reposteiros estavam entreabertos, como estávamos ao nível do rés do chão, conseguíamos ver lá para dentro. Depois, quando nos agarramos ao peitoril, tivemos uma visão extraordinária. Uma sala lindíssima, com carpetes vermelhas no chão, cadeiras e mesas da mesma cor e um teto branco como a neve, com um friso dourado e um lustre ao meio, de onde pendiam gotas de chuva, presas a correntes de prata, que brilhavam como estrelas. Mr. e Mrs. Linton não se encontravam na sala. O Edgar e a irmã estavam completamente sozinhos. Como eles deviam estar felizes! Para mim, era como se estivesse no paraíso. Agora, adivinha o que aqueles dois estavam a fazer? A Isabela, que deve ter 11 anos, ou seja, um ano a menos que a Cathy, estava a um canto a berrar desalmadamente, como se lhe estivessem a espetar agulhas em brasa. O Edgar estava ao pé da lareira, a chorar baixinho e, no meio da mesa, havia um cachorrinho que abanava a pata e ganhia. Pelas acusações mútuas, vimos logo que cada um queria ficar com o cão para si. Que idiotas! Era assim que se divertiam.
Primeiro, discutem por causa de uma bola de pelo e depois põem-se a chorar só porque já não querem o animal. Claro que nos desatamos a rir perante miúdos tão mimados. Como os desprezávamos! Imagina se eu ia alguma vez querer aquilo que a Caterine deseja. Já alguma vez nos encontraste a fazer perrices pelos cantos da casa? Nem que me pagassem, trocaria a minha vida pela do Edgar Linton da Granja dos Tordos. Nem mesmo se me deixassem atirar o Joseph do alto de uma torre ou pintar a fachada desta casa com o sangue do Hindley. Fala mais baixo. Interrompi. Ainda não me disseste onde para Miss Cathy. Já te disse que nos fartamos de rir, respondeu. Pois é, os Linton ouviram-nos e correram como setas em direção à porta. Houve um momento de silêncio e depois um grito. Mamã, mamã! Papá! Depressa, venham cá! Olhe, papa, olhe! Era mais ou menos assim que eles guinchavam. Fizemos os ruídos terríveis para os assustarmos ainda mais, mas como alguém abrisse a porta, largamos imediatamente o peitoril e preparamo-nos para fugir. Foi então que, ao agarrar a mão da Cathy, para ajudar, ela se estatelou. Foge, Atif, foge! Sussurrou-me. Soltaram o cão e ele agarrou-me. O raio do bicho tinha-lhe abocanhado o tornozelo, Nelly. Ouviu rosnar, mas ela não gritou, não senhora. Preferia manter-se calada, nem que fosse trespassada pelos chifres de um touro. Eu, no entanto, pus-me a rogar tantas pragas que bastariam para aniquilar todas as almas do inferno. Peguei numa pedra e meti-lhe entre os queixos, tentando, com toda a força que tinha, enfiar-lhe pelas goelas abaixo. Finalmente, apareceu a besta do criado com uma candeia a gritar. Agarra-se qualquer, agarra! Porém, quando viu o que o cão estava a agarrar, mudou logo de tom. O cão foi afastado violentamente pela trela, quase ficando esganado. A sua grande língua rosada pendia-lhe da boca e, dos beiços, pingava uma mistura de baba e sangue. O homem pegou na Cathy, que, entretanto, perderá os sentidos, não do medo, mas da dor. Levou-a para dentro de casa. Eu fui atrás dele, gritando tudo que me vinha à cabeça de insultos e ameaças. Então, Robert, qual é a pressa? Perguntou o Linton da entrada. O Skulker apanhou uma menina, respondeu. E está também aqui um rapaz, acrescentou, agarrando-me, que parece um ladrão zeco. Com certeza, os ladrões que por aí andam tensionavam metê-los dentro de casa para depois lhes abrirem a porta e nos matarem a todos durante o sono. Cala-te, meu safado, ou vais parar a forca. Não largue a espingarda, Mr. Linton. Está descansado, Robert, disse o tonto do velho. Estes patifes sabiam que ontem era o dia de receber as rendas e pensavam que me podiam roubar. Entrem, vão ter uma ótima recepção. John, tranca a porta. E tu, Jenny, dá de beber aos Skulker. Assaltar um magistrado na sua própria residência, e ainda por cima no dia do Senhor. Onde é que isto irá parar? Mary, querida, olha-me só para isto. Não tenhas medo, é apenas um garoto. Porém, o rapaz tem cá uma cara que seria um favor para todos enforcá-lo imediatamente, antes que passe das palavras aos atos. Levou-me para debaixo do lustre. Mr. Linton pôs os óculos e elevou as mãos aos céus horrorizada. Os filhos aproximaram-se cobardemente. Isabela ciciou, meu Deus, que coisa mais horrível! Fecho na cave, papá. É igualzinho ao filho daquela cigana que roubou o meu fazão de estimação, não é, Edgar? Enquanto me examinavam, a Cathy recuperou os sentidos, tinha ouvido esta última frase e riu-se. O Edgar Linton, depois de a mirar apatetado, lá arranjou coragem para finalmente a reconhecer. Encontramo-nos sempre aos domingos na igreja. Tirando isso, é raro vermo-nos. Mas... é Miss Archa. Segredou ele à mãe.
Olha como Skooker a mordeu. O pé dela está a sangrar. Miss Earcha. Que disparate! Exclamou a senhora. A Miss Earcha, vagueando pelos campos com um cigano. E depois, filho, a menina está de luto. Mas... é mesmo ela. E a pobre menina pode ficar aleijadinha para toda a vida. Mas que enorme descuido do irmão! Exclamou Mr. Linton, voltando-se para Catherine. O Shelders era o cura, já me tinha contado que ele a educa como uma perfeita pagã. Mas quem é este? Onde é que ela foi desencantar este companheiro? Ah, já sei. Aposto que é aquela estranha aquisição que o meu falecido vizinho fez na sua célebre viagem a Liverpool. Um degredado das Índias, de Espanha ou das Américas. Em qualquer dos casos, um patifório. Comentou a velha senhora. E impróprio para permanecer numa casa respeitável como a nossa. Já reparaste na linguagem dele, Linton? Lamento profundamente que os nossos filhos a tenham ouvido. Foi então que recomecei a lançar pragas. Não, Nelly, não te zangues, e o Robert teve de me pôr na rua. Afirmei que não me vinha embora sem a Cathy, mas ele arrastou-me para o jardim, colocou-me a candeia na mão e garantiu-me que Mr. Earcha iria ser informado do meu comportamento. Depois, mandou-me sair dali imediatamente e fechou a porta. Os reposteiros estavam ainda entreabertos num dos cantos, e, por isso, voltei para o meu posto de vigia, para ver se a Catherine queria vir comigo. Se fosse esse o caso, juro que partia o vidro aos bocados e não descansava enquanto não a tirasse dali para fora. Mas ela estava toda arrepimpada no sofá, muito sossegada. Mr. Linton tinha-lhe tirado a capa cinzenta, que tínhamos roubado à moça da vacaria para trazer no nosso passeio, e abanava a cabeça, repreendendo-a, penso eu. Afinal de contas, ela era uma menina de família e por isso merecia um tratamento diferente do meu. Mr. Linton foi buscar-lhe uma bebida quente e a Isabela despejou-lhe um prato de bolos no colo, enquanto o Edgar a observava de longe, como um perfeito tontinho. Em seguida, secaram e escovaram o seu lindo cabelo, deram-lhe uns chinelos enormes e sentaram-na em frente à lareira. Quando a deixei, parecia muito feliz, partilhando os bolos com o cachorrinho e com o Skooker, cujo focinho ia apertando, divertido e ateando uma centelha de alegria nos olhos azuis e vagos do Linton, um pálido reflexo, afinal, do seu rosto encantador. Via-se que estavam os dois embasbacados. Mas ela é incomensuravelmente superior a todos eles, ou a qualquer outra pessoa deste mundo. Não achas, Nelly? Esta história ainda vai dar que falar, disse eu, tapando e apagando a vela. Parece que nunca mais aprendes e Mr. Hindley vai ter de tomar uma atitude drástica. Ai não, se não vai. De fato, as minhas previsões saíram mais certas do que eu imaginava. Esta infeliz aventura enfureceu Earcha e, para culminar, Mr. Linton veio pessoalmente visitar-nos logo na manhã seguinte, para remediar a situação, e pregou-lhe um tal sermão sobre o modo como educava a sua família, que o obrigou a refletir seriamente no assunto. Eatif não recebeu qualquer castigo, mas ordenaram-lhe que nunca mais dirigisse a palavra a Miss Catherine, sob pena de ser expulso. E foi a própria Mrs. Earcha que ficou responsável pelo isolamento monástico da cunhada assim que esta regressasse. Empregando, é claro, a astúcia e a diplomacia, e nunca a força, ciente de que pela força nada conseguiria.